Foi no verão de 2019 que recebi a ligação de Lucas. Ele estava animado, quase eufórico, falando sobre uma viagem que precisávamos fazer. Um lugar remoto, desconhecido por muitos. Ana, você precisa ver isso. A floresta amazônica como você nunca viu antes. É um convite irrecusável. Ele falava com uma paixão que eu não via há anos. Eu, claro, aceitei na hora. Sempre fui uma aventureira e sabia que Lucas também. Quando encontrei o lugar no mapa, era como se algo me chamasse. Uma pequena vila chamada São Miguel das Selvas, cercada por mistério e lendas antigas. A informação era escassa, mas os poucos relatos que encontrei online falavam de fenômenos estranhos e avistamentos que ninguém conseguia explicar. Convidei Ana porque sabia que ela não diria não. Nossa aventura estava prestes a começar. A viagem foi longa, mas finalmente chegamos. A vila parecia normal, com seus moradores acolhedores e curiosos. Eles nos olharam com desconfiança inicialmente, mas logo fomos aceitos. Era como se algo os estivesse protegendo. Ficamos hospedados na casa de uma senhora chamada Dona Rosa, que nos recebeu como filhos. Desde a nossa chegada, percebi algo estranho. Havia um silêncio peculiar à noite, interrompido apenas por sons distantes que não conseguia identificar. Na segunda noite, Dona Rosa nos contou sobre o guardião da floresta, uma entidade que, segundo ela, protegia e, ao mesmo tempo, atormentava a vila. Ela nos advertiu para não nos aventurarmos na floresta após o anoitecer. Ignoramos o conselho de Dona Rosa. Afinal, estávamos ali para explorar. Na quarta noite, decidimos nos aventurar floresta dentro. A princípio, tudo estava calmo, mas de repente, o ambiente começou a mudar. A névoa ficou mais densa e o ar, mais frio. Lucas estava na minha frente, quando ouvi um som estridente. Quando me virei, ele não estava mais lá. O pânico tomou conta de mim. Lucas, Lucas. Gritei até perder a voz, mas ele não respondeu. Tudo o que lembro é de um som agudo e uma sensação de ser puxado. Quando acordei, estava em um lugar diferente. Uma clareira, iluminada por uma luz pálida e estranha. Não conseguia ver ninguém, mas sentia uma presença. Tentei voltar, mas cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo na floresta. Comecei a perder a noção do tempo e do espaço. Passei a noite procurando por Lucas, mas sem sucesso. Ao amanhecer, voltei à vila, desesperada. Dona Rosa reuniu os homens da vila e organizamos uma busca. Foram horas angustiantes. Finalmente encontramos Lucas desmaiado em uma clareira exatamente como ele descreveu mais tarde. Estava pálido e desorientado, mas vivo. Quando vi Ana e os outros, foi como se um peso saísse dos meus ombros. Eles me contaram sobre a busca e como me encontraram na clareira. Dona Rosa disse que o guardião havia nos testado e que nossa coragem foi o que nos salvou. Não sei se acredito em tudo isso, mas uma coisa é certa: aquela floresta guarda segredos que talvez nunca sejam desvendados. Voltamos para casa, levando conosco mais perguntas do que respostas. Lucas ficou mais introspectivo após a experiência, e eu também. São Miguel das Selvas ficou para trás, mas a lembrança daquela noite misteriosa nos acompanha até hoje. Às vezes, nos perguntamos se deveríamos ter ouvido Dona Rosa. A viagem mudou nossa vida de maneiras que nunca imaginamos. Continuamos amigos, mas algo em nós mudou. Talvez fosse o guardião ou apenas o mistério da floresta, mas aquela experiência nos marcou profundamente. Sempre que nos encontramos, relembramos aquela noite e a clareira iluminada. Algo dentro de nós sempre sussurra: nunca volte. Cara, você lembra daquela viagem que fizemos para a casa do lago do tio João? Aquele final de semana foi surreal. Lembro sim, Pedro. Aquela estrada deserta no meio da floresta, bem ao estilo dos filmes de terror. Era quase noite quando finalmente pegamos a estrada de terra, lembra? Lembro. O GPS parou de funcionar, e parecia que a estrada nunca terminava. Mas o que me deixou mais inquieto foi quando passamos por aquele velho posto de gasolina abandonado. O lugar parecia congelado no tempo, com a placa enferrujada balançando no vento. Verdade. E você reparou na casa ao lado do posto? As janelas estavam quebradas, e a porta escancarada.
Parecia que alguém havia saído correndo de lá e nunca mais voltado. Foi ali que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Eu juro que vi uma sombra se movendo dentro da casa. Achei que era só paranoia, mas logo depois que passamos pelo posto, os faróis do carro começaram a falhar. Sim, os faróis piscando e o motor começou a fazer aquele barulho estranho. Parecia que o carro ia parar a qualquer momento. E aí veio aquela neblina densa do nada, como se estivéssemos entrando em outra dimensão. A neblina estava tão espessa que mal podíamos ver um palmo à nossa frente. E então vimos aquele homem parado no meio da estrada. Ele estava vestido com roupas antigas, meio esfarrapadas. Quando chegamos mais perto, ele simplesmente desapareceu. Isso me arrepiou até os ossos. O clima no carro ficou tenso, e parecia que a temperatura tinha caído uns 10 graus. A estrada parecia interminável, e eu tinha a sensação de que estávamos sendo observados. Finalmente, depois de o que pareceu uma eternidade, a neblina começou a se dissipar e avistamos a entrada para a casa do lago. Mas ao invés de alívio, senti um frio na espinha. As luzes da casa estavam apagadas e havia marcas de pneus na entrada, como se alguém tivesse saído em alta velocidade. Quando entramos na casa, estava tudo em silêncio. Mas algo estava errado. Encontramos as coisas do tio João espalhadas, como se ele tivesse saído às pressas. E aquela sensação de estar sendo observado nunca foi embora. A noite foi longa. Ficamos acordados, ouvindo cada ruído da casa. Estava tão escuro que mal podíamos ver nossos próprios rostos. De repente, ouvi passos no andar de cima. Pegamos a lanterna e subimos, mas não encontramos ninguém. Só uma janela aberta, balançando ao vento. Nunca descobrimos o que realmente aconteceu naquela noite. Quando o sol finalmente nasceu, saímos de lá o mais rápido que pudemos. Depois ficamos sabendo que, há muitos anos, um homem havia desaparecido naquela estrada e nunca mais foi visto. Até hoje, não sei se foi nossa imaginação ou algo mais. Mas aquela viagem nunca saiu da minha cabeça. A sensação de estar em perigo, a escuridão e aquele homem na estrada. Algo aconteceu naquela noite, algo que jamais conseguiremos explicar. Com certeza, foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida. E cada vez que penso naquilo, me pergunto, e se aquele homem ainda está lá, esperando na estrada do crepúsculo? Obrigado por assistir! Se você gostou desse relato intrigante, inscreva-se no canal para mais histórias de terror. Compartilhe com amigos e familiares para que eles também possam se surpreender. Não perca o próximo vídeo que vai aparecer na tela, cheio de mistérios e aventuras.